Olá, meus queridos! Vamos começar o estudo dos compostos orgânicos. A química orgânica, que é a química especialmente do carbono. Olha que cara importante, né? Tem um estudo só para ele. Bom, carbono é uma palavra que vem do latim, significa carvão. E ele tem uma massa atômica igual a 12 e o número atômico igual a 6. O que é o número atômico? É o número de prótons. Prótons é quem dá identidade para o elemento. Eu posso mudar o número de nêutrons, eu posso mudar o número de elétrons, mas eu nunca vou poder mudar o número de prótons, porque é esse que identifica quem é o meu elemento. Então, se ele tem um número de prótons igual a 6, eu tenho aqui no meu núcleo do meu carboninho 6 prótons, certo? Cargas positivas. O número de prótons é igual ao número de elétrons quando o meu átomo está estável. Então eu posso dizer que eu tenho também 6 elétrons. Vou distribuir nas camadas. Lembra das camadas lá do Linus Pauling? K, L, M, N, O, P, Q. Então aqui eu tenho a camada K e a camada L. A camada K só aceita 2 elétrons. Então eu vou ter um elétron aqui e um elétron aqui. Para 6 faltam 4. Então, mais 4 elétrons aqui. Então, a distribuição eletrônica do carbono é essa, ó. 4 com mais 2, 6 elétrons. A camada de valência tem 4 elétrons. E é essa camada com 4 elétrons que faz toda a diferença para o nosso carbono. É aqui que ele consegue fazer um monte de ligações. Como que funcionam então essas ligações do carbono? Vamos por partes. Vocês lembram dos níveis de energia? A gente tem os subníveis de energia S, P, D, F. Em cada subnível a gente tem um número de elétrons que esses subníveis comportam. Se você não está lembrado, pega lá a aulinha de Linus Pauling, onde a gente explica esses subníveis de energia. Aqui no subnível S comportam 2 elétrons. Então eu tenho um elétron para cá, um elétron para cá, sempre em sentido contrário por causa da repulsão, né? No subnível P cabem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No D cabem 10, então eu tenho aqui 5 caixinhas, cada caixinha cabem 2 elétrons. No F eu tenho 14, então eu tenho aqui 7 caixinhas. Se você esqueceu o número de caixinhas, você lembra, ó, que começa com uma, vai para 3, vai para 5, vai para 7, são os números ímpares, né? Eu vou sempre de número ímpar aqui. Eu tenho números ímpares de caixinhas e cada caixinha cabem 2 elétrons. O carbono, como ele só tem 6 elétrons, né? Então ele vai usar somente esses 2 subníveis, o subnível S e o subnível P, porque a gente vai distribuir, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele nem chega a completar todas as caixinhas do subnível P. E aí que a mágica do carbono acontece, olha só. A gente tem aqui os subníveis, certo? S, aqui eu vou chamar P1, P2 e P3. Então, primeiro eu boto aqui o meu casalzinho de elétrons no subnível S. Então, já peguei 2 elétrons aqui do nosso carbono. Então, a gente preenche assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que não são 6? Porque eu trabalho com a camada de valência. Esta camada, que é a última e é a camada de valência, é ela que precisa de 8 elétrons e só tem 4. Lembra? Camada de valência, regra do octeto. Entendeu? Preciso completar essa camada com 8 elétrons. Então eu vou trabalhar somente com estes 4 da camada de valência. E aqui eu coloquei eles, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, o que acontece? Tá vendo essa caixinha aqui, que tá aberta? Ele vai pegar esse elétron aqui, ó, e vai subir ele de nível, vai dar uma promoção para esse elétron
e vai trazer ele para cá. E eu vou ter os meus 4 elétrons assim, ó. 1, 2, 3, 4. Quando todos os elétrons estiverem no mesmo nível de energia, eu vou dizer que eu tenho aqui uma hibridização ou hibridação do tipo sp3. Porque, ó, S, P1, P2, P3. Então, nessa situação, eu tenho sp3. Quando eu tenho esse tipo de hibridização, eu vou ter uma distância entre esse compartilhamento de elétrons num ângulo de 109,6. Então, todos os ângulos aqui, ó, são iguais. 109,6. E qual que é a importância desse ângulo? Ele vai me dar a forma geométrica do meu composto, da minha molécula. Então aqui a gente sabe que vai ser uma forma tetraédrica por causa desses ângulos. Mas por que tem esses ângulos? Por causa da repulsão dos elétrons. Então eles se repulsam e formam ângulos iguais. Como que eu consigo identificar que eu tenho uma hibridização do tipo sp3? Quando todas as ligações forem simples. Então, eu só vou ter aqui ligações simples. E para ligações simples, eu chamo ligações sigma. Então, eu vou ter uma estrutura aqui tetraédrica. Aqui. E todas as minhas ligações serão ligações sigma, que são ligações simples. Então, essa é a primeira forma de hibridização. Então, quando eu tenho o subnível S na mesma energia que os outros 3 orbitais do subnível P, formando um novo subnível chamado sp3. Então, essa é uma situação. Na próxima situação, ele começa dessa mesma forma, com esse elétron aqui sendo promovido, tá? Então, ele vem para um estado ativado. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 elétrons. Só que esses elétrons aqui, eles estão no S, no P1, no P2 e o P3 continua lá no lugarzinho dele. Então, eu coloquei somente 2 orbitais P no mesmo nível de energia do orbital S. Então, eu vou juntar um S com 2 subníveis P e vou formar o meu híbrido sp2. Neste tipo de hibridização, o ângulo entre os pares de elétrons, ele vai ficar em 120 graus. Como que eu vou identificar que esta molécula tem hibridização do tipo sp2? Então, eu vou ter o meu carbono fazendo ligações simples e ligações duplas. E a gente vai identificar essas ligações da seguinte forma. Onde eu tenho ligações simples, eu tenho ligação do tipo sigma. Então, aqui eu tenho uma sigma, uma sigma, uma sigma, uma sigma e uma sigma. A segunda ligação desta dupla é uma ligação do tipo π. As ligações do tipo π, elas acontecem sempre que eu tenho uma dupla ou uma tripla ligação. Então, aqui, fazer mais simplesinho aqui para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho, o hidrogênio que tanto faz, tá? Aqui eu tenho uma dupla ligação. A primeira ligação é sempre uma simples, é sempre uma sigma. A segunda ligação é uma ligação π. E aí o que acontece? Esse orbital aqui, ó, essa ligação,
eu tenho os elétrons passeando aqui, ó. Ele não fica aqui ou só na parte de cima ou só na parte de baixo. Não, ele fica rodando aqui, fica passeando. Lembra do princípio da incerteza? Eu não sei exatamente onde o elétron está. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Mas ele acontece aqui na minha ligação dupla. E aí nós já vamos identificar então a nossa ligação π, que é uma ligação quando eu tenho duplas ou triplas ligações. Então, esse é um orbital do tipo sp2. Minha terceira situação é quando eu tenho s, p1, p2, p3. E eu vou ter um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Continua daquela mesma forma, daquele primeiro elétron que foi promovido e veio para a casinha do P3. Nós vamos ter esses dois elétrons aqui no orbital P com a mesma energia e esses dois elétrons aqui com o orbital S e P na mesma energia. Então, esses têm a mesma energia e esses também têm a mesma energia. E eles vão estar num ângulo de 180 graus um do outro. Então, essas cadeias, elas tendem a ser mais cadeias planas. E quando que esse tipo de hibridização vai acontecer? Quando eu tiver ligações triplas e ligações duplas. Então, vamos identificar aqui as nossas ligações. Bom, primeiro a gente identifica as ligações simples, que são as ligações sigma. A sigma, ela está sempre no mesmo eixo. Então, eu tenho aqui, ó, sigma, sigma, sigma. Aqui eu vou ter π e π. Aqui embaixo, a mesma coisa, ó. Primeiro eu identifico a simples, sigma, sigma, uma simples, sempre no mesmo eixo. E depois eu venho aqui, ó, π e π. Nesses casos aqui, eu vou ter uma hibridização do tipo sp. Então, resumindo, bem simples aqui a nossa hibridização do carbono, a gente vai ter o seguinte esqueminha aqui, que é para guardar e para você não esquecer jamais. Quando eu tenho somente ligações simples, então eu tenho ligação sigma, 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 sigma. Olha o esqueminha agora, ó. Pega teus 4 dedos. 4 dedos, cada dedo representa um par de elétrons, uma ligação. Tenho 4 ligações simples. Quantos espaços eu tenho entre os meus dedos? 1, 2, 3. 3 espaços, 4 ligações, e eu tenho então uma ligação do tipo sp3. Aqui nós temos primeiras ligações sigma, 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 a segunda é π. 4 ligações, eu tenho aqui uma dupla e 2 simples. Uma ligação dupla, 2 simples. Quantos espaços eu tenho? 1, 2. Uma dupla, 2 simples. 1, 2 espaços, sp2. Aqui nós temos ligações duplas. A primeira é sigma, a segunda é π. 4 ligações. Uma dupla e outra dupla. Difícil segurar. Uma dupla, outra dupla. Quantos espaços entre as ligações? 1 espaço. 1 a gente não escreve. Então, aqui eu tenho SP. Agora aqui, ó. Eu tenho 4 ligações, sendo uma tripla e uma simples. Uma ligação tripla, uma ligação simples. 1 espaço entre as ligações. 1 a gente não escreve. SP. Vamos identificar aqui. Sigma, sigma. Opa, sigma é a do meio, porque é no mesmo eixo, então é a do meio. Π e π. Pronto! E aí, para não esquecer, ligações duplas ou triplas a gente chama de π. Ligações simples
a gente chama de sigma. Então, essa é a revisão teórica, bem simples, a hibridização do carbono. Preciso lembrar das caixinhas? Precisa, porque é o conceito. Mas, se você conseguir entender isso aqui, ó, você mata qualquer exercício de hibridização. Então, vamos fazer exercício. No próximo vídeo, eu aguardo você para exercitarmos, se você realmente entendeu, o tipo de hibridização do nosso carboninho. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.